A gente está falando de um dos maiores apresentadores da TV brasileira e que agora está vivendo uma situação séria. Fausto Silva, que recentemente, né, saiu aí da Band, chegou a informação de que existe um rombo na Band por conta dessa ida dele que deu errado, né, a Band vai fazer uma demissão de 300 pessoas aí mais ou menos, já tem recorte aqui no canal sobre toda essa situação. Agora o Faustão recebe uma acusação grave, tá? Ex-diretor do Faustão diz que Globo tentou esconder um caso de suicídio após assédio moral do apresentador, tá? Essa informação quem passa é Alberto Luchetti Neto. Ele era diretor do Faustão e recordou essa passagem na época da TV Globo. O Alberto Luchetti Neto foi diretor, então, do Domingão do Faustão entre os anos de 1989, ou melhor, 1998 e 2002, e em entrevista à revista Veja, falou aí sobre a situação do Faustão e sobre o que ele via na época em que ele trabalhava, né, com o Fausto na época da Globo. Ele falou o seguinte, olha... Olha, Ítalo, antes disso, fazer uma pausa rapidinho aqui. Acabou de chegar uma atualização desse caso, grave, inclusive. Tem uma pessoa que tá corroborando com essa denúncia. É gravíssimo. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho pra você. A nossa equipe tá terminando de apurar. O diretor já me trouxe que tem uma publicação oficial desse famoso, né, corroborando com essa denúncia. Já já a gente vai trazer pra você. O Ítalo vai ler essa nota, né? E daqui a pouquinho a gente complementa essa informação. Então, o que acontece? Na entrevista da Veja, então, o Luchetti diz o seguinte: por exemplo, uma moça de tão perseguida por ele tomou remédio, cometeu suicídio. Foi uma desgraça que a Globo tentou esconder por todos os meios. Eu já estava fora. Ela estava tão desesperada, ele humilhou tanto ela que um dia ela tomou remédio, foi dormir e não acordou mais. Diz então esse ex-diretor do programa Domingão do Faustão. Ele apresentou o programa durante 90, ou melhor, ele dirigiu o programa entre os anos de 98 e 2002. Essa entrevista foi dada na revista Veja, tá? O Faustão, né? A TV Globo, nem o Faustão se manifestaram sobre a situação até o momento. Essa entrevista saiu em conversa, né? Foi uma entrevista dada para a revista Veja. Revista Veja essa que na última semana trouxe aquele caso envolvendo o Gugu também, né? Sobre toda aquela situação do processo do Gugu Liberato. E agora traz essa bomba envolvendo Fausto Silva, né? Um ex-diretor de Faustão, então, que acusa o apresentador de assédio moral. A entrevista na publicação foi dada para o Valmir Moratelli, do Veja Gente, né, da coluna Veja Gente, e foram muitas, mas muitas acusações que foram feitas, né? Dentre elas, né, a gente tem até um trecho aqui que fala o seguinte: o repórter pergunta como eram os assédios e o diretor responde. O assédio moral dele era o seguinte: tinha o costume de esculhambar a produção no ar e de pedir desculpa em particular. Criticava o trabalho em rede nacional. O que ele fazia com o Caçulinha era de chorar. Ele humilhava o Caçulinha, dizia que ele não sabia tocar teclado, que era ultrapassado. Falou tanto que a Globo tirou ele. Por exemplo, uma moça, Angela Sander, que é esse caso, né, que havia sido aí supostamente perseguida pelo Faustão e que teria tomado essa medicação para cometer suicídio. E aí ele faz uma acusação agora contra a Globo, dizendo que a Globo tentou esconder esse caso. Então realmente são acusações muito fortes essa entrevista, né? Ele fala também da ida do Faustão para a Band, fala que quando o Faustão deixou a TV Globo, ele imaginava que todos os anunciantes iriam junto com ele, o que não aconteceu, né? Os anunciantes querem a audiência, né? Ele fala um pouco sobre isso também. Esse trecho, Daniel, que você falou sobre o famoso que está corroborando com essa situação, né? Envolvendo um grande ator, é isso?
Olha, a informação que chega aqui pra gente, Ítalo, é que o Alexandre Frota aproveitou essa série aí de denúncias feitas por ele, pelo ex-diretor do Domingão do Faustão para acusar, né, para apoiar a acusação contra o apresentador. Ele disse, inclusive, que era perseguido pelo Faustão. A gente tem aqui a publicação oficial feita pelo Frota nas redes sociais. Põe aí na tela, diretor, porque ela é um tanto quanto polêmica e surgiu bem ali no momento onde os holofotes estão em cima do Faustão. Ó, diz o seguinte, abre aspas, na boa, tem que enfiar mesmo a porrada no Fausto. É meu problema com ele, meu problema com ele é desde que a Rede Globo, desde a Rede Globo, ele tentou vetar meu nome por causa da treta com o Mário Lúcio e Sandrin, ambos falecidos. E não foi diferente na Band. Liguei pro Cri Gomes pedindo pra fazer o Faustão na Band. E ele disse que não. Faustão não aprova. Foi embora da Band e deixou uma dívida de 50 milhões, um monte de gente desempregada, até o desenho de vaca e o frango estava com mais audiência. Cansado desse punitivismo, dessa perseguição. Parabéns, Luquete, pela verdadeira entrevista. O Luquete, que é o ex-diretor aí do Domingão do Faustão, que fez essa acusação gravíssima que a Rede Globo teria encoberto, né, um caso de suicídio depois de um suposto assédio envolvendo o Faustão, né, que teria vindo do Faustão contra uma antiga colaboradora ali da Rede Globo. E agora a gente recebe essa publicação do Alexandre Frota corroborando, né, com essa denúncia grave envolvendo o Faustão. Curioso, eu acho, é que esse caso só tomou essa proporção agora, né? Segundo o ex-diretor aí, isso teria acontecido há mais de 20 e poucos anos, né? Então, poxa, curioso isso. Ele fala que quando aconteceu, o diretor fala que quando aconteceu ele já nem tava mais na Globo, né? Ele falou, já estava fora, né? E que essa pessoa, essa moça, dá até o nome dela, Angela Sander, né? Ele fala que ela passou aí, né, por toda essa situação e não havia um apoio, tomou medicamentos e acabou falecendo, né? Mas assim, essas notícias que estão chegando, a gente precisa de um posicionamento não somente da assessoria do Faustão, mas da assessoria da TV Globo, porque são acusações seríssimas. São acusações muito sérias e ainda não houve nenhum posicionamento por parte nem do apresentador e nem da emissora. É muito pesado mesmo, gente. A gente está falando de um caso que aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás e de várias acusações que ele faz contra o Faustão. Em dado momento da entrevista, ele até pergunta, né? O repórter, né? Pergunta como que foi esse rompimento dele com o Faustão, e ele fala que foi quando ele colocou o Serginho Groisman no ar. Por conta disso, ele saiu, né, do programa do Faustão. Não houve demissão. Ele saiu do Domingão do Faustão e foi pro Altas Horas. E aí ele fala, né, que trabalhou 3 anos com a esposa do Faustão na AltV, aquele canal de internet, né? E ele falou o seguinte: o Faustão pediu para eu preparar a esposa dele profissionalmente como apresentadora. Começou na internet e depois foi trabalhar com outras pessoas. Eu falava com ele, mas podendo evitar, preferia. Então é isso que ele fala, né? Uma outra aspa bem forte que ele disse que evitava ter qualquer contato com o Faustão. É verdade, olha, muito complicada essa situação. A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre esse caso e, sinceramente, eu duvido que eles vão se pronunciar oficialmente. Eu acho que isso não vai acontecer, até porque é um caso que já aconteceu há muito tempo. Então, acho que dificilmente a gente vai receber um posicionamento a respeito disso. A Globo não tem o costume de se posicionar sobre esse tipo de coisa, ainda mais sobre gestões muito passadas, né? Agora, seria interessante a gente ter o pronunciamento do Fausto a respeito dessa acusação de assédio, gente, extremamente grave. E todas as pessoas que trabalharam com o Fausto sempre falam muito bem dele. Inclusive, eu conheci uma ex-bailarina dele há muito tempo atrás, e ela falava que ele era exigente,
porque, né, sempre queria que tudo ficasse muito bem organizado, que o balé tivesse muito bem ensaiado, mas que ele era muito coração aberto, que ele era muito preocupado, muito carinhoso com as pessoas. Agora, receber essa acusação do Faustão contra o Faustão, ela é muito grave de verdade.